Bíblia não chegou. A Bíblia. Boa tarde, daremos início à 16ª sessão ordinária de 2020. Lembrando que essa sessão contará com um mini expediente, cuja duração máxima será de 30 minutos. Solicito ao primeiro secretário a chamada dos senhores vereadores. Antônio L. Favoreto. Presente. Catarina Santos Brioso. Presente. Celso Manzoli. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Ezequiel Pereira dos Presente. Santos. Geraldo Afonso Moreira Gomes presente. Gilberto Moreira Peça Filho. Presente. José Gonçalves dos Santos. Presente. José Osmar de Presente. Oliveira. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Odair Pereira de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Declaro aberta a presente sessão. Solicito a leitura de uma passagem bíblica. Ouça o seu pai que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Amém. Peço que seja votada a ata da 15ª sessão ordinária realizada no último dia 1º de junho de 2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Coloco também à disposição dos senhores vereadores a pasta de diversos documentos que deram entrada após a última sessão. Está à disposição na segunda secretaria. Solicito que seja lido os projetos que deram entrada na casa. Projeto de lei número 34/2020, autoria e procedência do senhor prefeito municipal. E o assunto dispõe sobre a divulgação da ocupação de leitos hospitalares no âmbito do município de Amparo e da outras providências. Presidente, questão de ordem, não é do prefeito esse projeto. Você falou do prefeito, esse fui eu que fiz. Procedência, prefeito, não. Procedência, vereador Gilberto. Por favor. Tá uma... Foi um erro interno. Um No equívoco projeto aqui, né? consta a autoria e procedência do senhor prefeito municipal. Essa é Então, outra. corrigindo então o projeto de lei 34, de autoria do vereador Gilberto Piazza. Com a devida correção aqui da capa, eu encaminho o projeto à Comissão de Justiça e Redação, com prazo para aparecer Muito obrigado. até 23/6/2020. E as demais comissões, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, até o dia 10/8/2020. Próximo projeto. Sem mais projetos. Sem mais projeto. Acho que é o precedente regimental que nós fizemos. Nós vamos fazer a leitura dos requerimentos para votação, de acordo com o precedente que nós abrimos nessa situação excepcional da Covid-19. Nós estamos votando o requerimento em todas as sessões. Então eu vou pedir para que seja votado, então, lido o requerimento do vereador Gilberto Piazza, que é sobre o assunto da Covid. Então, por gentileza. Requerimento ao prefeito número 17/2020 requer informações sobre o combate à Covid-19 em Amparo. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria que fosse discutido na presente sessão o requerimento. Requerimento para encaminhar para a sessão, para a ordem do dia, do requerimento 17 do autor, vereador Gilberto Piazza. Os vereadores favoráveis Sem permaneçam mais como estão. requerimentos. Aprovado por todos os senhores vereadores, então encaminhado para a ordem do dia. Sem mais requerimentos, então declaro encerrada o mini expediente. Eu vou pedir o intervalo regimental para que nós fizéssemos um bate-papo rapidinho. Acho que poderia até ser aqui, desde que não seja transmitido. Então, um intervalo regimental.
Pode começar? Pode começar? Então, retomando a sessão, após o intervalo, solicito a chamada dos senhores vereadores para a ordem do dia. Chamada dos senhores vereadores, por favor. Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Presente. Celso Manzoli, Edilson Presente. Camilo, Ezequiel Pereira dos Santos, Presente. Geraldo Afonso Moreira Gomes presente, Gilberto Moreira Peça Filho, Presente. José Gonçalves dos Santos, José Presente. Osmar Dorigan, Luiz Presente. Carlos de Oliveira, Odair Pereira de Presente. Oliveira, vereadora Rosinha. Presente. Então, declaro aberta a ordem do dia. Quero convocar, então, conforme a nossa reunião, os senhores vereadores para a sessão extraordinária, que será realizada logo após esta sessão, para a deliberação dos projetos de lei número 35, 36, 37, 38 e 39, ou melhor, projeto de lei 35, 36, 37 e 38 e projeto de resolução 7, todos de autoria da mesa diretiva, com assinatura também dos demais vereadores, então totalizando 12 vereadores que assinam os projetos, que dispõem sobre o subsídio do prefeito, vice-prefeito, subprefeito, secretários municipais e vereadores para a legislatura que se iniciará em 2021. Então ficam os senhores vereadores convocados para logo mais após essa sessão nós deliberarmos sobre esses projetos. Solicito ao primeiro secretário a leitura do projeto constante da ordem do dia. Projeto de lei número 01/2020, de autoria do vereador Gilberto Piazza Filho, que altera a lei número 3.811, de 2 de março de 2015, que dispõe sobre autorização à Câmara Municipal de Amparo para contratar serviços de assistência à saúde e da outras providências. Peça a palavra. Peça a palavra. senhor prefeito. Em discussão, Autor, peça a Peça a palavra. a Catarina pediu primeiro pelo que eu ouvi. É isso? Foi? Então, depois da Catarina, então, primeiro a Catarina, depois o vereador Gilberto. Esse projeto está na ordem do dia hoje, senhor presidente. Tem uma incerteza dos planos de saúde que ainda estão em disputa, ainda estão passando por um processo licitatório, né, o Unimed que predomina aqui na cidade. Então, quem faz uso, os servidores do SAI, da Prefeitura, ainda da Unimed e da Câmara também. Então, diante dessa incerteza, até se estabelecer até um plano, se solidar aqui no município, eu queria o adiamento desse projeto. Eu peço o adiamento, assim, uma data bem assim, até se estabelecer até o plano, né? Mais ou menos por aí, dia 23 de novembro, que é um prazo que depois do recesso nosso. Então, dia 23 de novembro, eu acho que é uma data, assim, bem até tudo se reestruturar novamente. Dia 23 de novembro, um requerimento de adiamento do projeto para o dia 23 de novembro. Eu coloco em votação. Questão de ordem, eu Senhores peço que seja vereadores. nominal a votação. Tudo bem. Então, votação nominal do adiamento. Votação é maioria simples. Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Favorável. Celso Manzoli, Favorável. Edilson José Camilo, Favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes favorável, Gilberto Moreira Peça Filho, Contrário ao adiamento por ser muito longo o prazo de votação, sem uma justificativa da vereadora. José Gonçalves dos Santos, Favorável. José Osmar Dorigan, Contrário. Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Odair Pereira de Oliveira, Favorável. Rosinha. Então, o adiamento foi aprovado contra 3 votos. Então, em discussão, o requerimento que foi incluso na pauta. Peço a palavra. Com a palavra, o autor do requerimento. Eu vou explicar o requerimento. É o seguinte: a gente precisa de dados para ter a segurança das pessoas da cidade de Amparo, e tanto as pessoas que trabalham no comércio como as pessoas que vão visitar o comércio. Eu conversei com alguns amigos meus comerciantes e eles estão preocupados com algumas coisas, além do lado financeiro, que eles falaram que estão ruim também, mas eles estão preocupados com a saúde também dos seus funcionários e saúde de quem vai ao comércio. Então eu estou pedindo aqui um requerimento, eu vou explicar. No dia 2/6/2020, foi publicado o decreto da Prefeitura relacionado à prorrogação da quarentena. Se você pegar o plano de flexibilização do Estado, está dito assim no plano. Tem 2 pré-requisitos para a flexibilização. 1, adesão aos protocolos de testagem,
Então, a cidade tem que aderir aos protocolos de testagem do Estado e os prefeitos deverão apresentar fundamentação científica para a liberação que cite fatores locais. Dito isso, que o Estado pede para a flexibilização, elaborei algumas perguntas aqui para serem respondidas pelo prefeito. 1. Amparo aderiu aos protocolos de testagem? Se sim, enviar cópia na íntegra do protocolo adotado em Amparo e como ele está sendo executado. Esse protocolo não está no site da prefeitura. Então eu gostaria de ter acesso, um monte de gente, inclusive da saúde, gostou desse requerimento, falou que quer saber isso e não consegue essas informações. Então, se for aprovado, o prefeito entregar o protocolo, cada vereador pode mostrar para quem quiser os protocolos do Estado que a prefeitura tem que cumprir para reabrir. Questão número 2. Quantos testes de RT-PCR para identificar o coronavírus a cidade de Amparo fez até a presente data? Quantos desses testes deram positivo e quantos deram negativo? Cidades que reabriram com segurança pelo mundo testam bastante gente. Então, quando você testa bastante gente e sabe quem está contaminado e quem não está, isso dá segurança para as pessoas, dá segurança para quem está em lojas, em qualquer outro local, restaurante, seja onde for. E a vigilância da cidade, a Secretaria de Saúde consegue acompanhar de perto como está a cidade. Eu também pedi quantos testes de sorologia e os testes rápidos. Então são vários tipos de testes que dá para fazer. Um identifica o vírus e o outro identifica se a pessoa tem anticorpos. Estou pedindo quantos foram feitos até agora e quantos deram positivo e quantos deram negativo. Também estou pedindo isso que o Estado exigiu, fundamentação científica. Então enviar uma cópia na íntegra, em formato digital. Estou pedindo sempre digital para não ter gasto de papel e não ter que ficar pegando em papel nessa pandemia. Do documento de fundamentação científica apresentada ao Estado para flexibilização. Aí 6. Para a realização da flexibilização, foram feitas reuniões com a vigilância sanitária? Isso é uma dúvida. Para a elaboração do decreto? Se sim, eu estou pedindo a ata das reuniões. Se não, justificar por que a vigilância não participou da discussão do decreto. Mesma coisa eu estou pedindo para o secretário de saúde. Se ele participou das reuniões, se sim, eu queria a ata das reuniões, e se não, justificar por que o secretário de saúde não participou de uma discussão de reabertura de um decreto. E por último, o que é importante saber é qual o valor da taxa de contágio, que é medida em RO, do coronavírus em Amparo no dia 2/6/2020, dia da publicação do decreto de flexibilização. Então essas informações serão essenciais para os profissionais de saúde que solicitaram, para a população ficar ciente do que está acontecendo, para a saúde dos comerciantes e das pessoas que estão indo ao comércio, ou a lanchonetes, ou saindo na rua, para saber como foi feito isso, se foi feito de uma forma científica, preservando a saúde das pessoas também. Obrigado. Continua a discussão? Sem manifestação, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Sem mais projetos na pauta, solicito a chamada para explicação pessoal. Primeira vereadora inscrita, a vereadora Catarina. Só tem 10 minutos. Acho que nós estamos mantendo 5 minutos. Não lembro. 5 minutos. 5 minutos, né? Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, boa tarde, público presente, boa tarde, funcionários da casa, colaboradores. Na minha explicação pessoal, nessa semana houve audiência pública aqui na Câmara, né, do secretário da Saúde, onde ele deixou bem colocado os protocolos de testagem, né, testagem rápida e as testagens por RT-PCR, né, que é aquela com cotonete. E esclareceu muito bem, né? Quem estava presente aqui, alguns vereadores, outros presentes também, pôde entender esse protocolo, que não é a prefeitura, não é o Estado, é um protocolo de testagem que vem do Ministério da Saúde, lá de cima do Ministério da Saúde. Então, também ele colocou bem aqui, é onde que eu quero falar, dos polos que foram criados aqui na cidade de Amparo, os polos de atendimento de sintomas respiratórios do coronavírus, né? O que são esses polos? Muitas pessoas me perguntaram, Catarina, essas placas que a gente está vendo, polo de testagem, o que seria? Polo de atendimento, o que seria, né? Então, o que acontece? Na audiência pública, o Vinícius colocou que esses polos foram criados
para o atendimento às pessoas que apresentam qualquer sintomas, né, do Covid. A pessoa vai lá nos polos e aí tem toda uma equipe de atendentes, né, de saúde, algumas enfermeiras. Eles estão nesse polo para poder desafogar os postinhos de saúde, né, não ter a demanda de Covid, a demanda de ferimento, a demanda de buscar remédio nos postinhos. Então, sai de foco o Covid-19 dos postos de saúde para ficar nesses polos. Eu achei super apoio a iniciativa, né, da criação desses polos, porque lá, o que estão desenvolvendo? O paciente chega com os sintomas, né, sintomático, e aí é feita a primeira análise. A pessoa, do primeiro dia que ela sentiu os sintomas, aí tem o dia certo para fazer a testagem, né? Um protocolo do Ministério da Saúde. Por exemplo, dentro dos critérios do Ministério da Saúde, tem os dias certos de testar. Exemplo, após o 3º, 4º, 5º ou 6º, 7º dia de sentir os primeiros sintomas, é feito esse teste do RT-PC ou os testes rápidos, aquele com cotonete. Então, a partir do 3º dia, até mesmo o 8º dia do sintoma, que a pessoa já vai, que está apresentando os sintomas, é feito o teste, porque ele pode dar negativo e pode estar, né, ou positivar, né? E temos 5 polos aqui na cidade de Amparo. Um está lá no Bolão, um está no São Dimas, 3 Pontes, Arcadas e no Postão. Por que eu falo que super apoio? Ou eu precisei de um atendimento rápido no postinho hoje, né? Postinho de saúde, entrou um strep no pé, e fui lá, estava calmo, tranquilo, aí fica uma pessoa bem na frente do postinho dizendo se ela está com tosse, está com algum sintoma, porque já direciona para o polo se a pessoa está com algum sintoma. E outros sintomas, outras coisas dessas coisas fáceis, são tratados ali no postinho mesmo, então não está aglomerando, não tem a demanda, né? Eu achei super interessante e super apoio a ideia dos polos. Então, apresentou qualquer sintoma de gripe, né, tosse, procura os polos, não precisa ir até os postos de saúde. Um minutinho só que eu tenho para falar também, vou aproveitar esse meu 1 minuto para falar da fake news, né? Tem alguns candidatos por aí pensando em politicagem, política, tudo solta notícias falsas, e o que é mais absurdo, soltar notícia em cima de um assunto tão sério, um assunto de tanta importância, né, para nós, no momento que estamos vivendo agora, falar dos testes rápidos de uma cidade, que a cidade conseguiu a R$8, a R$12. Eu tive acesso à nota fiscal de lá e realmente nada disso que foi falado. E a pessoa, o certo candidato, é tão cara de pau que fala declaradamente, fala como se fosse uma coisa convicta, testando a inteligência dos eleitores, testando a boa, né, intenção de quem está assistindo aquilo lá, que está vendo esse Facebook. Então, eu só peço cuidado. Cuidado, porque eu tive acesso à nota. Cada teste rápido, comprando em grande quantidade, entre R$115 a R$100. Então, R$8, R$12, absurdo. Usar da boa-fé dos ouvintes para poder espalhar essa notícia falsa. Era isso que eu tinha para hoje, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Próximo inscrito. Senador Gilberto Piazza. Boa noite, pessoal. Só vou falar sobre o projeto que foi adiado para explicar uma coisa que eu ia explicar, mas pediram adiamento antes, que pode acontecer, né? O projeto tinha o objetivo de economizar dinheiro público. Eu conversei com bastante servidores da Prefeitura e do SAI, eles estavam apoiando o projeto também, porque alguns servidores daqui da Câmara têm os benefícios da saúde que os servidores do SAI e Prefeitura não têm. Então, geralmente os servidores da Câmara ganham mais do que o do SAI e Prefeitura. Então era mais justo, já que os servidores do SAI e Prefeitura pagam por esse benefício, os da Câmara não, deixar igualado. Mas essa não é a questão mais a fundo. A questão mais a fundo que eu estava lendo juridicamente é o seguinte: Câmara, Prefeitura e SAI fizeram uma licitação em conjunto. Só que existe uma lei para a Câmara e uma lei para a Prefeitura. É questionável se juridicamente isso é possível.
Então, se der algum problema na licitação da prefeitura, travar essa licitação com o plano, o projeto tinha o objetivo de deixar igual para não acontecer isso, para os servidores não terem a chance de perder o plano de saúde. Como foi aprovado, adiado por 8 vereadores aqui para o dia 23, não sei se isso vai acontecer, se vai acontecer, mas que fica gravado aqui que o objetivo, além de economizar dinheiro público, era deixar os 2 projetos, tanto da prefeitura como da Câmara, iguais, para não ter questionamento no Tribunal de Contas, não ter questionamento depois na Justiça, Ministério Público. Então, agradeço os 3 vereadores que votaram a favor, votaram contra o adiamento, porque se acontecer alguma coisa, está aqui dito já por que esse projeto era importante. A licitação da prefeitura, ela não vai ser decidida lá para o dia 23. Ela vai ser decidida semana que vem. Essa semana eles vão analisar para ver se a empresa segunda ganhou a licitação e daí já vale. Só que, lembrando, foram 3 órgãos que fizeram juntos e existem 2 projetos diferentes. Desculpa, 2 projetos não, 2 leis diferentes. Isso pode dar alguma coisa jurídica. Então está avisado aqui, está gravado isso. Para os servidores do Prefeitura e do SAI que me apoiaram no projeto, está explicado também por que não foi votado hoje. Eu vou falar agora do coronavírus. Saíram os últimos dados do coronavírus de Amparo. E um dado que me chamou a atenção aqui, Santa Casa, taxa de ocupação hospitalar, UTI, 100%. Chegou a 100% de ocupação hospitalar. Enfermaria, 50%. Lembrando que a única UTI pública que temos para a região é da Santa Casa. Não é do Grêmio, é particular, é da Unimed. A prefeitura pode comprar, se quiser, eu acho, mas ela também está com 25% aqui. Se ficar com as 2 lotadas, e aí? Para onde que vai agora? Deu 100%. Se ficar mais gente doente, senhor Mas prefeito... aí o que fazemos? O que fazemos? O que fazemos? Tá aqui, ó. Hoje, dados de hoje. Publicados às 16h58. E foi para 93 o número de confirmados. Sai Então, para 13 aí, para você dar uma olhadinha por cima. E uma coisa, eu sei que Jaguariúna fez um hospital de campanha. Já faz uns 2 meses que Jaguariúna fez. E Amparo atende, não só Amparo, atende Monte Alegre, Amparo, atende Pedreira. Então, senhor prefeito, alguma providência precisa ser tomada. 100%, chegamos a 100% de UTIs para Covid-19 ocupadas. E para finalizar, eu deixei gravado aqui, vai ter uns eventos bem legais hoje, deixa eu pegar aqui. A gente vai ter, deixa eu ver onde eu marquei. Vai ter uma live hoje, às 19 horas, na página Amparo Connection, que depois é disponibilizado no Amparo Conectado, vai falar sobre a cultura amparense, com a Giovana Gabriel e Diego Moser. São jovens aqui da cidade que trabalham com cultura e eles vão explicar o que está acontecendo nesse momento. É bem interessante. Na sexta, a mesma página vai fazer uma live Entendendo a Política, com Henrique Cury. E na segunda que vem, vai ser com o Sérgio Nardini, a pandemia Covid-19 para os portadores de deficiência. Então ele vai dar uma visão dos portadores de deficiência, como estão afetando. No caso dele, ele é cadeirante, né? Mas acho que ele vai explicar de outras coisas. Na próxima segunda, sempre às 19 horas. E hoje tem uma live também do Rafael Leopoldi, amigo nosso aqui, jornalista, às 8 horas da noite. Ele vai conversar com uma amiga agora, não lembro se é amigo ou amiga, mas é lá da Austrália, onde está em fase 2 de reabertura. Ele está contando como que... Só um minutinho para finalizar, senhor presidente. Ok, um minuto. Essa pessoa vai contar pra gente como que eles estão trabalhando lá, como que eles estão conseguindo voltar de uma forma bem consciente. Então é bacana, 8 horas. O Rafael Leopoldi costuma fazer também na página do Facebook dele, Rafael Leopoldi, mas ele publica nos grupos também. E para finalizar, esqueci de falar, países que estão voltando a certa normalidade, que não tem como a gente falar normalidade, são países que estão testando bastante. Então, para você reabrir a economia, reabrir o comércio de um jeito seguro, esses países, eles testam bastante, e se eles verem que está aumentando os casos, eles vão lá e fazem medidas. Aqui, no Brasil, a gente está com falta de testes, está com falta de reagentes, algumas cidades compraram mais ou menos, mas
estudos indicam que para você abrir consciente, fazer uma abertura consciente, você vai salvar a vida de quem trabalha no comércio, vai salvar a vida dos funcionários do comércio, vai salvar a vida das pessoas que vão, da cidade toda. Tem que fazer bastante teste. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito? Peço pela liderança, senhor presidente. Pela liderança. O senhor tem 5 minutos. Só um minutinho o próximo inscrito, que o líder tem prioridade. Líder tem prioridade. Quem é o próximo inscrito? Osmar. Pode deixar ele falar. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, internautas que acompanham a sessão de amparo. O vereador Gilberto, que me antecedeu, ele comentou na visão dele, eu não questiono, pelo contrário, ele comentou dos leitos ocupados, que atingiram 100%. Tá? Até eu vou verificar, não estou duvidando jamais. Não, eu sei. A informação Mas fora o Covid tem também a pessoa infartada, a pessoa que teve outros problemas, estão utilizando a UTI. Né? Pode acontecer, a pessoa tem um infarto está na UTI. Mas veja bem, o que me traz aqui é que nós não podemos jogar na costa ou nos ombros do chefe do executivo, do pessoal da saúde, de nós vereadores, da população conscientizada, essa crescente demanda de infectados. Eu estou apenas reproduzindo o que eu ouvi hoje, assistindo aos veículos de comunicação. É fácil falar, a culpa é do vereador, a culpa é do médico, a culpa é do prefeito, a culpa é do governador, a culpa é do presidente, a culpa é da enfermeira, do taxista. Gente, muitas pessoas não estão tomando as providências necessárias, o mínimo necessário. Foi liberado o transporte coletivo, é uma coisa que eu questiono isso daí. Numa loja pode-se entrar 4 pessoas, 5 pessoas, e mantendo o distanciamento social. Num coletivo, pode lotar os 25, 30 bancos que tem dentro de um coletivo. Pergunto aos senhores, a mesma pergunta que um repórter fez para o motorista. O ônibus, o coletivo, parecia uma lata de sardinha, todos sentados e mais uma multidão em pé segurando na barra para equilíbrio. Como o senhor deixou entrar e falou, como eu posso segurar? Então, cabe a cada um de nós termos uma consciência, termos um policiamento no que fizermos e no que fomos fazer. Porque não adianta falar, o prefeito está errado, o prefeito não libera mais leito, o diretor do hospital não libera, a enfermeira... Gente, vamos falar a verdade. Existem muitas pessoas que ainda não utilizam máscaras, que acham que o álcool em gel não passa de balela. Tá? Tem muita gente que não está tendo o mínimo o cuidado de lavar as mãos quando pega em vários objetos, cumprimenta algumas pessoas, apesar que o cumprimento está restrito agora, até isso mudou. Mas tem pessoas que não. Eu vejo na nossa marginal pessoas caminhando no parque linear, muitos com máscaras sim, mas muitos sem máscaras. Então, quando essa doença, esse vírus, ele invade aquela residência, ele leva aquela pessoa que falava comigo não vai acontecer a um hospital, chega lá, o hospital lotado, é fácil nós criticarmos o hospital, os médicos,
toda a equipe de saúde e o chefe do executivo. É o primeiro que é crucificado, é o prefeito. Mas nós temos que cada um fazer a nossa parte. É um apelo que eu faço e eu sou audacioso de fazer esse apelo em nome de todos nós, sem exceção, porque eu sei que todos são da mesma opinião. Aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão assistindo à sessão da Câmara, espalhem. Não, isso daí não é uma notícia falsa, é um apelo verdadeiro. Se cuide para ver o seu próximo cuidado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Celso. Osmar, o senhor tem 5 minutos. Posso falar daqui? Pode. Boa noite, presidente. Boa noite, os vereadores, quem nos assiste pela internet. Eu acabei de abrir uma CPI e já protocolei aqui na Câmara, porque estou sendo cobrado aí para a rua aí, fazer uma investigação sobre o tempo da intervenção da Santa Casa na Sintra, sobre os gastos, sobre essa coronavírus 19 aí. E fiz um convite para os vereadores e 4 aqui assinou. Os 4 que assinaram fui eu aqui, Osmar da Farmácia, o Gilberto Piazza, o Hélio Favoreto e o Ezequiel, o presidente. Obrigado. Obrigado. Próximo inscrito. Antônio Hélio Favoreto. Hélio, 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadora presente, internauta, eu tenho 3 coisas aqui. Quando a gente fala dos testes rápidos, um senhor do Três Pontes, muito ativo, motorista, veio 2 vezes no hospital, não fizeram o teste. Na terceira vez foi feito, 2 dias depois ele morreu. Isso daí foi uma falha grossesca do próprio hospital. Tem um funcionário do Atlético, Mauro, ele foi 2 vezes no postinho para fazer teste. Não fizeram. A terceira vez, ele pagou R$280 para fazer o teste, fez o teste e estava com convívio. Então, e depois o irmão dele foi fazer também e está com convívio. E ninguém chamou eles, na verdade, para falar, vou fazendo a casa inteira, vamos fazer, porque todos eles quase pegaram. Uns menos, mas os 2 pegaram. E tem mais 3 pessoas na casa. Vereadora, quando você falou da nota fiscal lá de Tuiuti, não tem nota, na verdade. Tem uma cotação. Foi feita uma cotação, a moça que fez essa cotação fez errado, ele tem a cotação direitinho, então foi feito errado. Só que eu achei que ele expressou mal quando ele tocou de fazer. Não devia nem ter falado antes de pedir, mas ele tem a cotação na mão dele. Então isso daí tá bom. Outra coisa, eu estou pedindo, tive com o deputado no sábado, e não tinha nem 90% ainda, mas da 90% não tinha ainda. Mas hoje o Gilberto está falando 100. E pedi para eles, no mínimo, uma de 6 a 8 UTI. Porque na região Bragantina veio mais de 20 UTI, que o deputado conseguiu. Então falei para ele que nós estamos precisando aqui urgente de 6 a 8 UTI. No hospital, no Grêmio, eu acho que tudo tem que vir, tudo aqui, Serra Negra, Águas Lindóia, tudo eles precisam. Monte Alegre não tem hospital, Santo Antônio de Poços também não tem hospital, tem um posto grande lá só, não tem. Outra coisa, os cargos de confiança, foi feito agora 11 cargos de confiança. A lei fala bem claro, a lei que não pode contratar gente nessa altura dos acontecimentos. Passei uma cópia para o Celso, Celso, se você puder até quarta-feira dar um retorno, senão não vou entrar no Ministério Público. Porque está bem claro a lei, não pode, 27 de maio, Lei Federal 173, 27 de maio de 2020. Foi feito que não pode aumentar gasto, Ou a Prefeitura tem 8.075 para receber do governo do Estado. Se eu passar um negócio desse, não vou fazer e espero que ninguém faça. Passar um negócio aqui para o Ministério da Saúde, ele vai cortar os 8 milhões, corte 1 mês, 2 milhões. Quer dizer, porque esse cargo que ele deu aí, mais os porcentagens para os cargos lá, porcentagem de um 10, outro 30, outro 50, quase 42 casos. Eu acho que o prefeito tem que rever e cortar isso daí. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Prefeito, peço pela liderança. Pois não, pela liderança, doutor Geraldo, 5 minutos.
Boa noite a todos os vereadores, boa noite, presidente, boa noite, secretário Carlito, ex-presidente, continua sendo o nosso presidente. Bom, gente, eu acho que em meio a essa pandemia, a esse caos econômico e social que a gente vive, eu sinceramente espero que a gente possa ter mais união e esqueça um pouco essa relação entre partidos políticos, a disputa política. As eleições eu sei que estão aí para acontecer, mas eu acho que antes de tudo agora a gente precisa de pessoas que tragam soluções e que não tragam confusões, né? Ou que não atrapalhem as ações. Eu estou na linha de frente, com restrição, há 15 dias trabalhando, dando o meu melhor. A Secretaria de Saúde tem tentado fazer da melhor forma possível o seu protocolo baseado na OMS, nos protocolos da Secretaria do Ministério Público, na verdade, Ministério da Saúde, e existem falhas. Isso é uma coisa que a gente está notando em todos os níveis, tanto da União, dos estados e município, porque é um caso muito delicado, é um caso novo, que embora, vereador Gilberto, e outros que possam achar que pessoas, ou sei lá, que o executivo não esteja tentando trazer soluções, ou que não estejam fazendo nada, mas o acesso também aos materiais está muito complicado, e não é só aqui. Eu tenho amigos no Rio de Janeiro, eu tenho amigos em outros estados. Está difícil para todo mundo. A gente está lidando com uma situação recente, muito nova e de muita complexidade. Então eu acho que todos os esforços aqui em Amparo estão sendo válidos, e é com alguns pequenos erros que a gente vai conseguir ir acertando esse caminho. Não que justifiquem esses erros, no que eu quero dizer, não é erros grosseiros que possam levar a pessoa, como o seu Hélio falou, ao óbito, mas do caminho a ser traçado, qual é o melhor caminho a ser percorrido por todos os funcionários de saúde da nossa região, e principalmente de Amparo. Uma outra coisa também que eu gostaria de dizer é a questão do projeto que o senhor apresentou, o qual eu fui contra, mas não contra que os salários sejam iguais. O salário não, a contribuição do convênio seja o mesmo valor do que se hoje se cobra do convênio da Unimed, né? No seu projeto do plano de saúde. Não é igual, mas eu concordo que gostaria que seguissem as mesmas regras do executivo e que fossem iguais para todos. É um momento complicado. Eu justifico aqui meu voto, que é um momento muito complicado da gente mexer nisso. É um momento que a gente passa por uma confusão aí social, econômica e de saúde, né? E eu acho que melhor que isso era que se pudesse congelar ou não descontar o valor do convênio. Seria um projeto que o senhor poderia fazer, que seria melhor que... Mas o senhor poderia fazer essa indicação. Já que eu estou dizendo aqui, então reitero que o senhor faça. Porque agora eu acho que a gente... eu acho que o mais normal é que a gente espere que as coisas se regularizem e vamos tentar, da melhor forma possível, somar as forças aqui nessa casa para que as coisas andem de uma forma suave, serena e transparente para o povo amparense. É isso que eu tinha a dizer, presidente. Encerro aqui. Obrigado. Sem mais inscritos. Pela liderança, presidente? Pela liderança. Vereador Dil, 5 Posso minutos. falar por aqui? Fique à vontade. Primeiro, boa noite a todos os vereadores, presidente. Eu também vou de encontro à opinião do Geraldo, vereador, nessa questão aí do projeto do Gilberto. E outra questão também importante, como foi feito o convênio lá, a gente não sabe como que vai ficar na questão da licitação, por conta que foi contratada uma empresa, né, que não é a prestadora de serviço, é uma corretora que vai contratar um outro plano de saúde
né? Como vai ficar essa situação? Então, eu também caminho nessa situação aí. Outra situação também dentro desse projeto é a questão... eu não estava aqui quando foi apresentado esse projeto, então, né, não é de agora. Então, que a gente estava vendo, questão se vai gerar um passivo trabalhista. Pode ser que aconteça aqui na Câmara. Concorda? Pode ser. Então, a gente poderia, sei lá, teria que ter uma situação, até mesmo porque foi feito lá embaixo lá essa licitação nova, e o que me parece, como é tudo junto, Câmara, Prefeitura e SAI, Não teve nenhum. a Simone não teve acesso aqui, a procuradora, para saber como que vai ser feito essa licitação, como é o contrato disso. Então também a gente não quer gerar aqui dentro problema para os próprios servidores aqui. Eu acho assim, seria mais sustentável nesse momento que a gente está vivendo, até o prefeito mandar um projeto para cá, tirando essa situação da cobrança em cima do convênio dos funcionários da prefeitura. Mesmo porque eles vão ter o congelamento do salário até 2021. Exatamente. Eu acho que o prefeito deve pensar nesse sentido. Mesmo porque também, essa semana, acho que ninguém falou aqui, não sei se o presidente ia falar alguém, semana passada veio o pessoal do transporte escolar aqui, certo? E a gente conversou essa situação, estive lá falando com o pessoal lá de baixo, com os secretários, e a gente viu uma situação assim, que primeiro esbarra na lei de poder atender eles, a situação deles, esbarra na lei de poder estar pagando eles uma coisa que eles não estão executando. A segunda situação é a parte financeira, né? Parece que eles entraram com pedido, parece que agora a Mirage, que é uma outra que presta serviço também de transporte, que faz também junto, entrou com um pedido de 750 mil reais, também a prefeitura não tem como pagar, e tudo esbarra na parte financeira. Mas aí a gente vê também uma outra situação, como o seu Hélio falou, a questão das nomeações, né? Essa semana, nomeação, gratificações. Não sou contra a gratificação para ninguém, pelo contrário, quando eu estava lá como secretário, eu deixei na mesa do prefeito para se dar 4, 5 gratificações. Agora parece que foi dada, mas eu deixei, sabe como, doutor? Com justificativa, entendeu? Eram coordenadores de serviço de assistência, coordenador do CREAS, coordenador do CRAS, coordenador da própria secretaria. Agora, o que a gente está vendo lá, algumas gratificações sem justificativa nenhuma. Porque assim, eu não vejo assim, ó, se você pegar um guarda municipal, ou ele é o comandante da guarda, ou ele é o supervisor. O resto, ele é um guarda que nem os outros. Como que eu dou 10% de gratificação para um guarda, o outro eu dou 40%? Alguma coisa errada dá, não é possível. E o que mais deixa de entrar, porque eu fiz um requerimento até pedindo, e a resposta que veio da prefeitura para mim é ridícula. É ridícula que veio aqui a resposta. E a gente vê claramente que pelo menos 2 servidores, inclusive 2 guardas municipais, que eu iria saber até que por que foi dado, eram pessoas que estavam em partidos políticos diferentes do prefeito, hoje estão do lado do prefeito, ganharam de gratificação, vão ser candidato a vereador. Olha até onde que estão chegando. E aí a gente fica mais chateado, porque você vê esse pessoal da saúde que estão correndo atrás e batendo firme na questão do coronavírus, posto de saúde, o pessoal que trabalha na ambulância, que vieram falar comigo hoje, lá quando eu estive na prefeitura, guardas municipais que fazem ronda, que trabalham, estão lutando. As pessoas não tiveram gratificação, não tiveram nenhum apoio, pelo contrário, mais ou menos, só presidente. Pelo contrário, fiquei sabendo de uma hoje que foi tirado a gratificação dela, o cargo dela, não sei que foi tirado, entendeu? Funcionária da saúde, e a gente vê que claramente foi feito por política. Claramente, porque parece que o pai dela está com um partido diferente. É isso que deixa a gente chateado, triste com as coisas. Porque quem trabalha não merece, doutor, não tem. E aquele que não trabalha, que não faz nada,
ganha e ganha bem. Obrigado, presidente. São Jorge, presidente, pela liderança, o Hélio deixou utilizar a liderança? Pois não. Então vamos lá. Estava até conversando com o seu Hélio aqui. Para quem o prefeito poderia dar alguma gratificação, era para o pessoal da saúde, que está na linha de frente do negócio. Não teve nenhuma gratificação. Para quem vai lá no meio do negócio pode ser contaminado. Não. Para quem está da vigilância sanitária, das coisas, não teve uma gratificação, que esse é o pessoal que está mais na linha de frente. Não estou falando dos médicos, os médicos são particulares do hospital. O pessoal da ambulância também, não teve ninguém com gratificação, só o pessoal que está na linha de frente também, igual caixa do supermercado, igual o faxineiro do hospital, igual o médico. Para esse não teve, a gente analisou. Teve para acho que algum fiscal, mas não da vigilância, fiscais de outras áreas, mas da Secretaria de Saúde, você pegar lá, se eu não me engano, não teve para ninguém, ou teve para um ou outro que não está na linha de frente. Esse é um fato. Quem estiver duvidando pode entrar no Jornal Oficial e ler lá e procura alguém da vigilância ou da secretaria. E a lei federal fala que para esses servidores poderia. Agora, para outros servidores, a lei, a gente está analisando aqui a lei, parece que não podia nem dar gratificação e nem contratar cargos. Podia, como que é, Celso, eu estava conversando, podia repor. Se ficou alguém doente, alguma coisa assim, poderia repor. Então isso daí, juridicamente, eu não sei o que vai dar. Agora uma outra coisa, Dil, você estava falando do meu projeto. Teve parecer da procuradora, sim, o projeto. Se quiser, está escrito, está ali para analisar. Eu sugiro que os vereadores leiam o parecer. Olhando o parecer da procuradora, eu fiz uma emenda. Eu fiz que quem tem agora já tem o direito a adquirir, está escrito lá, que ia valer. Então ia votar. Não, a emenda está no projeto. A emenda está no projeto, para quem quiser ler, está lá, eu fiz a emenda. Então primeiro é votar a emenda, que não ia mudar para quem está, ia só para os novos, para igualar. Isso está no projeto, está lá, quem quiser analisar. Tinha uma emenda, eu fiz depois, então teria que se votar o projeto, votar primeiro a emenda, para deixar quem já está aqui da Câmara com isso garantido, não ia prejudicar ninguém que estava aqui. Então está lá no projeto. Depois, se a emenda fosse aprovada, aí sim que ia votar o projeto. O meu medo, depois que eu fui estudar mais a fundo, é dar algum problema na licitação, porque foi feito Câmara, sai, Prefeitura junto, só que antigamente tinha uma lei para os três. Aí acho que foi em 2015, separaram a lei, deixaram os servidores da Prefeitura e do SAI com um tipo de lei e fizeram uma específica para a Câmara. O que fizeram? Não tem desconto para a Câmara, o servidor pode escolher o plano A ou B, que é a Câmara que vai pagar. Que mais que tem? Deixa eu lembrar. Para os inativos, que a Prefeitura também não tem direito, a Câmara paga também na íntegra, não tem nenhum tipo de desconto. Tem mais alguma coisa que agora eu tô lembrando, mas eram várias coisas que eu acho que não fazem justiça social, porque quem ganha menos paga e quem ganha mais não paga. Então, além do projeto ser para economizar dinheiro, era para justiça social, que eu acho que tem que ser justo as coisas. Não ia, se a emenda fosse aprovada, não ia prejudicar ninguém, porque estava escrito resguardado o direito adquirido na emenda. Obrigado. Mas essa era a emenda, né? E como não teve, o projeto foi adiado. Mas tá lá a emenda. Então, mas o projeto foi adiado, não foi votado a emenda. Se não fosse adiado e tivesse emenda, eu acho que a emenda seria boa. Ok, eu quero agradecer os vereadores. Que a gente ainda estava lendo o projeto, já teve pedido de palavra, não deu tempo de apreciar nem a emenda, mas prevalece o requerimento. Sendo apresentado o requerimento de adiamento, ele tem que ser votado. Então não teria como prosseguir. Sem mais manifestações, eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 15 de junho, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão ordinária, pedindo que os aguardem para darmos início à extraordinária.